Olá, queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade em nossos estudos no livro de Gênesis. Hoje nós temos algo muito interessante para a gente estudar, que será um pouco sobre o testemunho de Noé. Vamos aprender um pouco sobre a vida desse homem e quais são as lições que podemos tirar para a nossa vida a partir da história dele. Queria convidar você, então, para estar fazendo uma leitura comigo de Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 8. Gênesis 6, 8, teremos aqui um pouco do que foi Noé para aquele tempo e naquele tempo, e vamos, a partir dessa história dele, deste testemunho de vida de Noé, tirar algumas lições para a nossa vida hoje. Vamos fazer a leitura do texto, então. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipestre, nela farás compartimentos, e as ceifarás, e as califerás com betume por dentro e por fora. Deste modo farás de 300 côvados, será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás o seu redor a abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo e um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei minha aliança. Entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Somente até aqui por enquanto. Vamos ver quais são as informações importantíssimas que nós podemos tirar de todo esse texto aqui. Uma das primeiras coisas que nós vemos quando vamos iniciar essa leitura é justamente esse testemunho da vida de Noé. E nesse versículo de número 9 que nós lemos aqui, nós temos aqui coisas muito interessantes a respeito de Noé. O texto vai dizer que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Mas não somente isso, Noé também andava com Deus. Perceba que coisa interessante aqui. Dentre toda uma terra corrompida, dentre de todo um povo que estava vivendo de forma terrível diante de Deus, de forma terrível aos olhos de Deus, o Senhor destaca um aqui, daquela genealogia dos filhos de Sete, daquela genealogia dos homens que restauraram o culto ao Senhor, daquela genealogia de um homem que não foi achado mais na terra por conta de sua vida. E temos aqui ressoando também entre esses descendentes, entre esse povo, mais uma vez, um que foi encontrado justo diante de Deus. Características interessantes desse homem aqui, primeiro é a sua justiça. Um homem que no meio da violência, o homem que no meio do pecado, o homem que no meio de toda a corrupção humana, ele decide então ser aquele justo. Ele é aquele então que decide diferente dos outros, diferente dos descendentes de Caim, dar ouvidos à voz do Senhor. Nesse homem justo aqui é encontrada essa integridade, é encontrado aquele que não é vacilante,
é encontrado aquele que não vive em altos e baixos, ele tem uma integridade. Olha só quantas coisas interessantes demonstradas por Noé para nossas vidas aqui. Só que um detalhezinho que tem aqui no fundo, no final, aliás, do versículo 9, vai dizer muito a nós a respeito de Noé. Esse finalzinho do versículo 9, Noé andava com Deus. Perceba então que essas qualidades apresentadas aqui são qualidades de homens e mulheres, é claro, que andam com Deus. Não são qualidades de pessoas que vivem ao seu próprio interesse, não são qualidades de pessoas que vivem ao seu próprio modo. O andar com Deus corrige a vida do homem. O andar com Deus faz com que um homem se torne alguém justo e íntegro. E aqui eu queria já trazer algumas aplicações para a nossa vida. Diante de sua caminhada com Cristo, você que é cristão, diante de sua vida com Deus, você tem sido realmente alguém que tem andado com Deus? Esse seu andar com Deus é um andar que faz com que as pessoas venham testemunhar que você é uma pessoa justa e íntegra diante de um mundo corrompido? Veja só, quando nós olhamos, fazendo a aplicação para nossos dias atuais, quando nós olhamos para o Sermão do Monte, o nosso Senhor Jesus Cristo vai estar reforçando isso para os cristãos e não somente para os apóstolos, mas para todos aqueles que fazem parte agora, estão debaixo do governo de Cristo, que fazem parte agora do reino de Deus. Como é a vida desses homens? Eles são luz para o mundo e sal para a terra. Qual a expectativa, então, que Deus está já nos demonstrando aqui, daqueles que são realmente os filhos de Deus? A expectativa que os filhos de Deus, que são aqueles que andam com Deus, por conta de estarem caminhando com Deus, de estarem dando ouvidos à voz de Deus, de estarem obedecendo à palavra de Deus, essas pessoas são pessoas que o seu agir, o seu falar, o seu comportamento vai ser um comportamento justo e íntegro em todos os momentos. É uma reflexão que cada um de nós podemos fazer. E esse caminhar com Deus vai exigir também de cada uma das pessoas que tem essa vida e esse relacionamento com Deus, algo ainda mais essencial, que é a sua fé. E vamos discutir um pouquinho dessa fé. Mas antes, lembra que esse próprio caminhar de Noé com Deus vai estar ressoando aquilo que foi dito a respeito de Enoque? Quando nós falamos sobre Enoque, nós falamos que dentre todos os homens na terra após Adão, todos os homens, todos pecaram, todos estão debaixo dessa condenação, mas aquele que viveu com Deus, aquele que caminhou com Deus, na própria genealogia, não é dito em sua biografia que ele morreu. Noé, mais uma vez, está aqui agora, dando este testemunho para a gente, para que a gente perceba que cada um de nós também, no dia que o Senhor vier, se ainda estivermos vivos, essa morte também não será conhecida por nós. É necessário, então, que o cristão venha andar com Deus. Temos nesse versículo 9 já algumas representações de como é a vida do crente, como é a vida do homem que anda com Deus. É uma vida íntegra, é uma vida justa e é também uma vida que demonstra fé. E essa fé vai ser percebida agora nos versículos adiante. Vamos retomar aqui os versículos 11 e vamos ver o que está sendo dito aqui nesses próximos textos. Versículo de número 11, olha só. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Faze a arca de tábuas de cipestre, nela farás compartimento, e as calafetas
afelarás com betume por dentro e por fora. Vamos falar um pouco desse anúncio de Deus aqui. Nós temos hoje uma situação em que a nossa fé se baseia nas Escrituras. Nós olhamos para as Escrituras, nós olhamos por toda essa história desses homens de fé, desses homens que estão ali na galeria de Hebreus, vemos e pelo testemunho deles podemos ver como eles confiaram na palavra do nosso Senhor. Nós olhamos para as Sagradas Escrituras e quando comparamos profecias ditas no Antigo Testamento, que foram se cumprindo em Jesus Cristo, e nós vemos Cristo nos trazendo também promessas que baseiam a esperança da igreja, como diz Tiago. O que é que nós podemos fazer agora? Nós já temos toda uma história, nós já temos um conteúdo, nós já temos uma referência, e com base nisso, pelo ouvir a palavra de Deus, confiamos nessa esperança e nessas promessas. Agora olha só Noé. Até o momento, não haveria ainda Deus dizendo que destruiria toda a terra. Até o momento, nós não vimos de forma nenhuma Deus mandando um homem construir uma arca para que ela viesse navegar ou boiar sobre águas que iriam inundar a terra. E aqui tem algo muito interessante para a gente, que quando nós ouvimos Deus falando dessas coisas para Noé, não parte de Noé nenhuma dúvida. Não parte de Noé nenhum questionamento. Não parte de Noé nenhuma inquietação ou oposição àquilo que Deus está dizendo a ele. Pelo contrário, Noé, pela fé, por caminhar com Deus, por ter uma vida com o Senhor, ouve a voz do Senhor e obedece às suas palavras. A obediência de Noé é algo que é muito marcado aqui nesses textos. E aqui eu queria somente convidá-lo para ler comigo aquilo que está sendo dito no versículo de número 22 do capítulo 6. Essas palavras são muito significativas para que a gente venha lembrar deste testemunho de Noé. Olha só o versículo de 22 do capítulo 6. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Mas não é somente aqui que está sendo dito isso. Perceba também no versículo de número 5 do capítulo 7. Mais uma vez nós vamos ter as seguintes palavras. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Quais são, então, nesse testemunho da vida de Noé, as lições que nós podemos aprender com ele? Primeira coisa, o homem que anda com Deus, o homem que anda pela fé, ele é um homem que obedece à palavra de Deus. Ele é um homem que se relaciona com o Senhor em sua caminhada, e se relacionando com o Senhor em sua caminhada, ele ouve e obedece à palavra de Deus. Pare um pouco e reflita sobre essas palavras, sobre este testemunho que Noé está nos dando. Em nossa caminhada de vida, enquanto nós estamos no caminho, nós estamos ouvindo o tempo todo a palavra do Senhor. Nós estamos dia após dia meditando nas Sagradas Escrituras. Nós estamos fazendo com que essa palavra de Deus faça parte de nossa vida, para que a gente tenha um conteúdo, para que a gente tenha uma mensagem, para que a gente tenha ali o próprio Deus nos momentos mais difíceis de nossa vida, nos momentos de tomada de decisão, sendo a palavra de Deus que nos guie na verdade, para que a gente possa seguir o caminho da justiça, para que a gente possa seguir o caminho da integridade. E ainda mais, diante das encruzilhadas da vida, vamos colocar assim, diante daquilo que o Senhor exige de nós, uma fé para agirmos de forma correta, qual é a decisão que nós estamos tomando? O que nós estamos consultando para tomar determinadas decisões em nossa vida? Estamos consultando a voz do nosso coração? Ou estamos consultando a palavra de Deus e com base nela, tomando as nossas decisões dias após dias? O Espírito Santo que habita nos crentes, o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. É certo que muitas vezes os momentos mais difíceis de nossa vida, os momentos mais
conturbados de nossa vida, a gente tente dar ouvido às nossas emoções, dar ouvidos à ira, dar ouvidos principalmente ao medo. Mas se nós estivermos uma vida como foi a de Noé, uma vida de alguém que caminhou com Deus, nós estaremos sempre de ouvidos atentos. A palavra de Deus vinda ao nosso coração por meio do Espírito Santo. A palavra de Deus nos ensina, então, que nos momentos mais difíceis de nossa vida, nos momentos de temor e de medo, não é com a embriaguez do vinho que nós vamos conseguir encontrar solução para os nossos problemas. Não é imitando os homens do mundo. É diferente, é sendo separado do mundo, é sendo cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo vamos encontrar o consolo do Senhor, vamos encontrar a resposta do Senhor, vamos encontrar o caminho aberto para que a gente possa seguir o caminho da justiça. Noé foi esse. Noé foi esse que ouviu a voz do Senhor, permaneceu firme e íntegro em todo momento de sua vida, a tal ponto de que o testemunho dele foi demonstrado para cada um de nós. Quais são então as aplicações que nós podemos trazer para a nossa vida? Noé, um homem que não tinha uma história anterior a que ele viesse se basear. Ele foi um homem que foi guiado somente pela fé. Ele foi um homem que foi guiado somente pela palavra de Deus e na esperança de que aquilo que Deus prometeu, ele iria se realizar. Nós temos aqui, nesse momento em que Deus começa a fazer uma aliança com Noé, algo muito significativo para a gente. Olhando numa perspectiva humana, nós temos um homem que talvez seja o louco daquele tempo, que agora deixa de dar ouvidos para aquilo que o mundo julgava ser a razão e dá ouvidos para a voz de Deus falando em seu coração. Nós temos um homem que agora simplesmente age, segue a palavra de Deus, caminha segundo a palavra de Deus e faz tudo como o Senhor Deus tinha dito para ele fazer. Essa palavra do versículo 22 é uma palavra muito interessante. Diz que Noé era consoante. Ele realmente só respondia aquilo que Deus fazia. Ele agia segundo as instruções do Senhor. Ele e Deus ali era como se fosse uma só coisa, agindo para a restauração do mundo, para a reconstrução de um mundo novo. Por outro lado, nós temos aqui Deus. Deus que agora tem um projeto, Deus que agora vai ter que destruir esse mundo corrompido, e Deus agora vai estar, vamos dizer assim, confiando que este homem que anda com ele vai obedecê-lo em tudo. Confiando que este homem que anda com ele agora vai cumprir com tudo o que ele disse. Uma aliança aqui entre Deus, o Deus verdadeiro, e um homem. Entre um homem justo que ouve a voz de Deus e confia simplesmente naquilo que Deus está falando. E um Deus que fez com que esse homem que andasse com ele viesse estar confiando naquilo que vai ser feito, confiando naquilo que vai ser, que ele vai cumprir com o planejado. A história dos homens que andam com Deus, a história dos homens que são íntegros, a história dos homens que são cheios desse Espírito Santo, a história dos homens que são aqueles que realmente confiam na palavra do Senhor e a obedecem, é diferente da história dos ímpios. Nós veremos mais à frente as consequências disso tudo, as consequências da falta da fé, as consequências de não ter dado ouvidos ao Senhor, as consequências de nós estarmos vendo diante de nós uma, vamos dizer assim, arca sendo construída, o corpo de Cristo se formando, está diante de nós o tempo se fechando, a situação do mundo cada vez se complicando mais, e homens que caminham com Deus, que dão ouvidos para Deus, anunciando a vinda iminente do nosso Senhor Jesus Cristo, como fez o próprio Noé, no seu testemunho, em suas obras, em sua prática, no seu falar, no seu agir, testemunhando que Deus tinha preparado um grande dilúvio para aquele tempo. Se você é cristão, seja você como Noé diante desse mundo. Não se misture com eles, não se deixe levar pelaquilo que o mundo tem feito. Simplesmente, tão somente, dê ouvidos à palavra de Deus.
e cumpra com tudo aquilo que Deus tem colocado diante de você. Se você é aqueles que ainda não percebeu, que ainda não abriu os seus olhos para tudo que tem acontecido, procure em algum momento dar ouvidos àquilo que é dito pela palavra de Deus, porque mais uma vez a porta irá se fechar. E mais uma vez, aqueles que não deram ouvidos passarão por uma grande tribulação. Aqueles que deram ouvidos, porém, novamente serão tirados do mundo, quando o mundo estiver completamente perdido. Qual é a situação em que você está hoje? Você tem olhado para os Noés de nosso tempo, para aqueles que têm anunciado o Senhor? Você tem olhado para aqueles que têm trabalhado na construção desse novo mundo, desses novos céus, dessa nova terra? Ou simplesmente tem ignorado tudo o que tem acontecido? Eu queria deixar essa meditação para você e no nosso próximo estudo vamos trazer mais aplicações práticas e pessoais para tudo isso que aconteceu nos dias de Noé.